Olá pessoal, estou gravando esse vídeo do mês de abril no dia 25 de março, então se você é membro já tá tranquilo, sossegado, bem adiantado. Se você tá vendo esse vídeo atrasado, saiba que existe essa opção de você receber o conteúdo bem adiantado para conseguir se programar sendo membro aqui do canal. Qualquer um dos níveis, me apoiando no meu trabalho, você já consegue ter acesso aos vídeos já adiantados. Então vamos ao que interessa e prestem bastante atenção, com bastante calma, porque a gente vai ter algumas contradições esse mês. Então você já sabe, é importante você ter o seu mapinha do lado para conseguir acompanhar como que isso vai afetar você num campo individual, além, é claro, de algumas tendências e inclinações coletivas. Se você tem alguma dificuldade de identificar os posicionamentos do seu mapa astrológico, principalmente os graus, porque aqui a gente lida com precisão, tem uma aula disponível no curso Astrologia Ágil. É um curso, gente, que não paga nenhum lanche, ele é bem baratinho, tem mais informações aqui na descrição do vídeo, eu faço a venda direta e não tem tempo limite de acesso. Então é só dar uma conferida para você estar mais inteirado dos graus do seu próprio mapa e assim conseguir acompanhar os trânsitos astrológicos também. Esse mês de abril, vamos começar recapitulando o mês de março, isso é fundamental, porque a astrologia ela não funciona de uma forma separada, única e exclusiva nesse sentido assim, sem lé concré. É um ciclo, são ciclos se interpondo e se intercalando com outros ciclos. Nós temos as conjunções, as separações, as luas novas e as luas cheias, isso com todos os planetas. Então nós temos a conjunção do Saturno com Netuno, a gente teve a conjunção, a entrada de planetas em signos, nós tivemos o Mercúrio retrógrado, então tudo isso é importante a gente entender de onde a gente está vindo e para onde a gente vai, e não simplesmente onde a gente está agora, tá? Então, para a gente conseguir fazer a previsão, a gente tem que saber também o que foi. E no mês de março foi um perrengue muito complicado que a gente teve. Um eclipse no dia 3 de março de 2026, nós tivemos também o Mercúrio retrógrado, que ficou praticamente o mês de março inteiro, dando dor de cabeça. Agora ele já ficou direto, já tem quase uma semana, mas ele tá muito lento. Além disso, nós tivemos também uma lunação, que foi bem no finalzinho do signo de Peixes, onde anteriormente nós tivemos um eclipse no dia 21 de setembro de 2025, que foi aqui, ó, 29 graus e 5 minutos do signo de Virgem. Virgem e Peixes são opostos. A lua nova, que foi nesse grau nas semanas passadas, ela provavelmente ativou de alguma forma esse eclipse. E eu havia avisado durante as previsões astrológicas do mês de março que nós teríamos muitas chuvas perigosas, e foi o que aconteceu. Então prestem atenção que agora, obviamente, graças a Deus, a gente está com menos tendência, né, de risco em relação ao clima, né, no geral. Então tende a ser assim um mês de abril, no caso, um pouco mais tranquilo, mas algumas ressalvas e algumas atenções para alguns pontos. Primeiro de todos, esse Mercúrio ele vai continuar lento por mais alguns dias. Quantos dias, Amanda? Mais ou menos ali até o dia 10 de abril, pelo menos até dia 9, ele ainda está transitando por graus do signo de Peixes, onde ele já havia transitado anteriormente, então, consequentemente, ele ainda está pegando velocidade, ele ainda está se estabilizando, ele ainda está descobrindo ou revisando alguma coisa que já ocorreu, já passou, né? Então, ele passou uma vez, aí ele voltou, e agora ele está indo de novo pela terceira vez nesses graus, agora direto, é claro, mas ainda lento. Então a gente tem uma sombra de sensação de Mercúrio retrógrado ainda no começo de abril. E além disso, uma coisa muito importante é que essa lua nova, que foi inclusive em grau de eclipse, não foi eclipse, mas foi em grau de eclipse, ela começou um ciclo pegando essa energia de eclipse, de coisa para resolver, de algo que ficou um pouco turvo, junto com a Vênus em debilidade, uma Vênus que estava ali, ó, se aproximando de Áries e do Quirón, que eu havia comentado para vocês. Então prestem atenção, toda semana eu falo e repito o que vocês precisam tomar cuidado. E esse mês de abril, esse tema sobre mulheres, ele vai continuar em voga. Aqui, estou gravando no dia 25 de março, certo? E a gente está com a Vênus a 24,4 de Áries, muito pertinho da Áries e muito pertinho do Quirón. Então, nesses próximos dias, ela vai passar por aqui. E a gente está vendo cada notícia
pesada, complicada. Então é interessante a gente revisar o nosso interior em manifestações um pouco mais saudáveis. A gente revisa como a nossa dinâmica de relacionamento, o que a gente pode melhorar, onde a gente pode contribuir melhor. Mas quando a gente está desatenta, rindo na cara do perigo, isso pode estar sujeito a colocar em risco a nossa própria vida. Então não é legal, gente. Presta muita atenção que os próximos dias, isso já vai se dar no começo de abril, a gente ainda vai estar em voga dentro desse assunto. Principalmente porque a Vênus entrando no signo de Touro, linda, maravilhosa, é o domicílio, deusa do amor e da beleza, tem tudo a ver com o signo de Touro. Mas aqui nesse finalzinho, quando ela passar pelo Urano, a gente tem uma série de estrelinhas aqui chamada Pleiades. E as Pleiades, elas trabalham com confusões amorosas num nível baixíssimo. Então é muito complicado, para se dizer no mínimo. Então, de ponto positivo, a gente não tem mais o risco de chuvas. E mais de pontos negativos, a gente ainda tem resquício de Mercúrio retrógrado. A gente vai ter alguns trânsitos para se prestar atenção desse ciclo de lua nova, que foi nas semanas passadas, e agora vai ter o ápice no dia 1º de abril. Depois a gente vai analisar essa próxima lunação, que vai ficar em voga durante o decorrer do mês de abril. A nossa querida Vênus, antes de começar o mês de abril, ela já vai entrar no signo de Touro. Vai ocorrer aqui por volta do dia 30 de março, acredito eu que vai ser no começo da tarde, tá? Ela entra no signo de Touro, é um signo muito favorável para Vênus, ou seja, para as mulheres, para relacionamento, para compras, trocas, num sentido de valorização, algo estético, algo belo. As pessoas venusinas, ou seja, aquelas pessoas que possuem Vênus angular, ou muita coisa no signo de Touro, ou muita coisa no signo de Libra, tendem a se sentir muito bem quando a Vênus está favorável. As pessoas se sentem bem mais harmônicas, com mais energia, muito mais tranquilo e muito mais leve. Então, essa Vênus ela vai começar a ficar favorável, a gente vai ter uma trégua dentro desse assunto das mulheres, entre ali o dia 1º de abril, né, até a Vênus atingir ali no final de abril a conjunção com o Urano. Então, por enquanto, por mais que a gente ainda tenha o ápice dessa lunação que vai ser no dia 1º, e essa lunação a gente sabe que tá pegando uma Vênus em Áries ainda, uma Vênus que passou Áries e passou Quiron, tá? Então, num nível pessoal, íntimo, se você não tem nenhum assunto, nenhuma pendência para resolver, aqui no dia 30 de março vai sentir o lado positivo de uma Vênus em Touro. Aqui nos próximos dias, então, nós teremos a entrada do mês, 1º de abril, com também a lua cheia, que vai ocorrer na madrugada do dia 1 para o dia 2 de abril. A lua vai seguir minguante no dia 2, 3, tudo tranquilo até então, com destaque aqui para o dia 6 de abril, onde a gente vai ter o Marte transitando muito próximo do finalzinho do signo de Peixes, 27:41 aqui no dia 6, e isso vai durar então até o dia 9, onde o Marte ele vai entrar no signo de Áries. Esse trânsito de Marte pelo final do signo de Peixes é onde a gente tem o eclipse, onde a gente teve a lua nova. Então, algum resquício de algo que não foi resolvido é mais uma chance de resolver. O Marte ele tende a não ser muito amigável, principalmente porque não é um grau muito favorável, um grau de finalização de algo muito antigo, muito passado, relacionado ali com coisas não muito tangíveis para nossa realidade. Eu peço desculpa se estiver vazando algum barulho, porque eu tô gravando num horário em que as cigarras estão gritando bastante. Eu acho que não tá, mas às vezes pega um pouco, então se tiver, gente, desculpa qualquer ruído. Até tentei fechar e isolar, mas esse é o horário que eu tô conseguindo gravar mesmo. Então esse Marte, passando aqui por esse grau, ele... Conseguiram pegar a essência da cigarra, né? Ele vai dar mais uma cutucada, principalmente então se você tem algo no grau 28, 29 de Peixes, Virgem,
Gêmeos, Sagitário tende a sentir mais um empurrãozinho para resolver alguma pendência, para se colocar, para se resolver, para não guardar mágoa, para se organizar melhor. Isso é muito importante, prestem atenção. Se você não sabe se você tem ou não esses graus, tem o curso Astrologia Ágil aqui na descrição do vídeo, tem mais informações para que você consiga fazer essa identificação. Óbvio, gente, eu faço consultas, é a maior alegria atender vocês e muito mais rápido e prático eu passo as previsões dentro daquilo que é mais importante e relevante. O tempo da consulta é seu, é só me mandar uma mensagem que atendo vocês com a maior alegria, não tem problema nenhum. Mas eu sei que tem muitos estudantes de astrologia que me acompanham, então facilita aí nesse processo para vocês, tá bem? Então aqui no final da tarde do dia 9 de abril, o Marte entra no signo de Áries. Esse é um período que eu havia comentado para vocês, onde há um sentimento de maior fluxo. Observem aqui, olha que interessante. O Mercúrio, ele chega no grau 23, então ele passou, acho que foi até o grau 21, 22, que ele já havia percorrido anteriormente. Então agora ele está caminhando num grau completamente novo. Ele está realmente seguindo o fluxo, está facilitando os assuntos de Mercúrio. É claro que o Mercúrio no signo de Peixes não é o ideal, ele está em debilidade, mas em comparação com uma retrogradação, está muito mais facilitado. Então aqui, do dia 9 para o dia 10 de abril, a gente tende a sentir muita energia e muita vontade de resolver as coisas, de colocar em prática, de começar alguma coisa nova, de resolver os assuntos, de fazer aquela compra gigantesca. A tendência... Agora com patos, saracuras. Agora a tendência é a gente sentir muito mais vontade de fazer as coisas. É claro, não é o ideal, gente. Por quê? Vou explicar para vocês. A gente vai ter primeiro a mudança de lua não é tão desfavorável assim, mas a tendência é ter uma mudança de clima. As coisas tendem a acontecer na mudança de lua. A gente tem o Mercúrio ainda no signo de Peixes. Esse Marte ele vai passar pelo Netuno e pelo Saturno. Então ele ainda não tá como uma faca afiada, ele tá uma faca cega, mas uma faca cega com um pouco de afiação, sabe aquela pior faca? Que ela às vezes tem uma... você vai ali cortar e ela tem uma parte que ela tá afiada e outra parte que não tá, e aí fica aquela confusão. Então tá mais ou menos assim. Você tenta ser preciso, mas mais ou menos consegue e não consegue. E a gente tem um pontinho aqui de desvantagem, que é a aproximação do Sol de Áries e Quirón. E a Vênus ela vai começar a fazer um sexto com Júpiter. Mas Amanda, Vênus em Touro, Júpiter em Câncer, em sexto. A tal da astróloga, sei lá o que, falou que isso é maravilhoso, que vai ser um período de muito auspicioso, de bênção, falou pra gente fazer um talismã, e isso e aquilo. Gente, o termo benéfico é lindo e maravilhoso. Significa harmonia? Sim. Se você está em harmonia interna, e se você é uma pessoa ajuizada e equilibrada. Então, o que isso significa? Que aquela pessoa que tende a exagerar, comprar de forma impulsiva, festejar de uma forma exagerada, se enfia em paixões e depois quebra a cara, ela vai passar por esse trânsito aqui, principalmente se ela tem algo ali a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 graus de qualquer signo, que vai fazer aspecto aqui praticamente com tudo, né? E ela vai se jogar nessa sensação gostosa e vai acabar se lascando depois por conta da impulsividade e falta da baixa racionalidade e estruturação. Porque a gente está com falta de estruturação no céu, está com falta de Saturno. Olha o Saturno aqui em Áries, olha o Netuno aqui deixando tudo turvo, confuso, o Marte perto desse Netuno. Então é a gente tentar dirigir numa neblina, tem que ser com cuidado, não dá pra gente ir na emoção, na empolgação, e isso, gente, vai durar, vai ser praticamente o mês de abril inteiro, já adianto aí pra vocês, tá? A gente vai terminar um ciclo, vai começar outro. Então aqui, ó, vamos prestar atenção. A Vênus está se aproximando ainda do sexto com Júpiter, tá? O Mercúrio ainda tá no signo de Peixes.
O Marte ainda está com o Netuno e o Sol se aproximando de Áries e de Quirón. Então, no dia 10, do dia 9 para o dia 10, a gente tem a quadratura, a mudança de lua. E nesse dia, onde a gente tem esse sexto se aproximando, é muito provável que a gente tenha algo favorável para as mulheres, alguma legislação, algum benefício, alguma coisa, tá? É muito provável que isso ocorra. Pode ser que não fique tão adequado assim, mas alguma coisa favorável em compensação ao que ocorreu, né, de uma forma tão intensa essas notícias e que ainda tem para ocorrer. Então, cuidado com quem vocês andam, com quem vocês falam, com quem vocês se relacionam, com quem vocês confiam. Por favor, gente. No dia 12 de abril, a gente tem o Sol fazendo essa conjunção, se aproximando mais de hora da Áries e do Quirón. Então, o Sol aqui é 22:56, a Áries 25:14 e o Quirón 26:24. Mas o mais importante, observem aqui, olha, o Marte conjuntíssimo com o Netuno e o Mercúrio se aproximando do grau do final do signo de Peixes, ativando de novo aquilo que foi primeiro no eclipse, foi na lua nova, e agora foi com o Marte, agora com o Mercúrio. Então são vários pontos, vários planetas passando de novo naquele grau. Então é mais uma chance de olhar para aquilo que não foi visto. E é um grau, gente, que ele faz aspecto de sexto com Urano. Então tem a ver com algo imprevisível, algo difícil de se lidar e algo que pode estar relacionado com alguma confusão amorosa, alguma confusão de relacionamento. E aqui a gente observa que tem uma tendência de decisão, qualquer tipo de decisão impulsiva, excessivamente otimista, com emoções à flor da pele, decisões inadequadas até o dia 17 de abril, porque esse Mercúrio ele vai passar por esse finalzinho e ele ainda tem que passar pelo Netuno, pelo menos, para daí ter um pouquinho mais de juízo e racionalidade para tomar a decisão de uma forma um pouco mais adequada. E aqui a Vênus e o Júpiter em sexto aproximativo. No dia 14, Mercúrio a 29,36. No dia 15, o Mercúrio a 1 e o Netuno tá a 2,44. O Sol passa Áries, se aproxima do Quirón. Quem tem algo aqui entre grau 25 e 27 dos cardinais, os cardinais são Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Pode ser que esteja passando por uma sensação de sentimento de exclusão, de rejeição, de não ser visto. Pode ser que tenha afetado também a saúde física no geral, porque o Quirón fala de uma ferida física também. Então, principalmente se você tem ascendente, Sol, regente do ascendente, Lua, por esses graus de signo cardinal, é muito provável que já há algum tempo alguma coisa esteja acontecendo. Com o Sol ali, isso fica acentuado. Depois vai ficar mais complicado ainda em maio, quando Marte passar por ali, mas vamos com calma. E chegamos aqui na Lua Nova, que é aqui às 8 e pouquinho da manhã. Se eu não me engano, é 8h51, isso, 8h51 do horário de Brasília, aos 27 graus e 28 minutos do signo de Áries. Então é uma lua nova que está logo após o Quirón, então é um ciclo que vai continuar até a próxima lunação. Começa aqui no dia 17 de abril, vai ter o ápice aqui em maio já. Se eu não me engano, vai ser no dia 1º de maio, a gente já vai dar uma olhada, que vai esparramar então todos esses assuntos a partir aqui do dia 17 de abril, sobre essa sensação de discórdia, de desentendimento, de briga, de disputa. Então não é só porque o Mercúrio está em Áries que as pessoas vão ficar briguentas, não é isso. A tendência é realmente uma fala agressiva relacionada com algo pessoal, uma ferida íntima, algo relacionado com a emoção, com o sentimento, com questões mais delicadas para as pessoas. Então, no âmbito pessoal, tomem cuidado com o que vocês vão falar, com quem vocês vão falar. E, obviamente, no público a gente vai ver esse final de abril, começo de maio, algumas falas atravessadas. Aqui no dia 20 de abril, o Saturno chega a 7 graus e 55 do signo de Áries, inclusive o Mercúrio acaba de passar por ele. Esse é um grau importante porque o Saturno ele vai caminhar pelo signo de Áries até o dia 27 de julho, onde ele vai ficar estacionado e vai retrogradar aos 14 graus e 44 minutos do signo de Áries e vai voltar até aqui, gente, 7 graus
e 55 do signo de Áries. Então, tudo que for vivenciado de decreto concreto, de construído até julho, especificamente o dia 27 de julho, vai ser tudo revisto, tá? Principalmente no sentido amplo, legislativo, alguma construção maior, mais ampla relacionada a empresas. Se você está querendo construir uma casa de bonecas para sua filha, se você está querendo fazer uma obra na sua casa, não tem problema algum, tá? Fiquem tranquilos, não tem problema, respira fundo. Quer começar um curso de astrologia? Não tem problema, tá, gente? Essa aqui é para situações mais amplas, mundiais e coletivas. E aqui no dia 20 a gente também tem a entrada do Sol no signo de Touro. Parabéns, felicidades aos taurinos, né? Então a gente vai ter esse trânsito que tá começando um pouco mais cedo, né, dia 20. Nossa, mas lá no João Bidu era no dia 21, 22. O que aconteceu? Gente, é fundamental vocês olharem o momento em que vocês nasceram, o ano e também o horário. Porque se a gente observar aqui, de uma hora para outra, o Sol muda. Então, se você nasceu numa hora, pode ser de um signo, se você nasceu noutra hora, pode ser de outro. É uma coisa que eu falo já há muito tempo, o pessoal fica assustado, né? Nossa, acreditei a minha vida inteira que eu era de tal signo. E agora, o que eu faço? Não faz nada, gente. A gente tem todos os signos, a diferença é só o signo solar, não precisa se preocupar. Se você que está grávida, seu filho nascer no dia 19 de abril até as 22 horas e 38 minutos do horário de Brasília, parabéns, você tem um ariano. Se nasceu a partir das 22 horas e 39 minutos do dia 19 de abril de 2026, parabéns, seu filho é do signo de Touro. Então, prestem bastante atenção. Isso em 2026, tá? Cada ano muda, porque o nosso calendário ele é aproximado, ele não é certinho, redondinho ali com a entrada do Sol nos signos. Então, logo depois da entrada do Sol no signo de Touro, nós temos uma outra coleguinha aqui se aproximando do perigo, que é a Vênus. A Vênus aqui no dia 21 de abril, 21 de abril, ela chega a 26, 27 de Touro, onde a gente tem Algol, que é a estrela da cabeça da Medusa, a Medusa, que ela foi amaldiçoada porque ela era do templo de Atenas e ela fez oba-oba no templo, ela não podia, ela nem sei se queria muito, se não queria, mas ela não clamou pela deusa, aí ela foi castigada, amaldiçoada, ela virou um monstro terrível que paralisa as pessoas e depois ela inclusive, perdeu a cabeça, literalmente. Então, gente, é uma estrela muito complicada. A Vênus passou por ali, aqui no dia 21 de abril, ela vai encontrar com o Urano. O Urano já está na estrela da parte da mão que segura, né? A mão de Perseu que está segurando aquele instrumento, né? Vocês já sabem o que eu estou me falando. Então, ela tende a conseguir resolver o problema. Porém, entretanto, todavia, contudo, se você tem uma inclinação no seu mapa não muito favorável, esse trânsito pode não ser também favorável para você. Então, preste atenção com quem você anda, com quem você fala, com quem você se relaciona, porque pode ser que não se dê tão bem assim como o Perseu se deu. Pode ser que você seja Medusa, então presta bastante atenção. Esse trânsito da Vênus com Urano vai continuar até o dia 24 de abril. Então, aquela situação toda de oba, Vênus em Touro, Vênus em sexto com Júpiter, pode ser que tenha alguma outra lei em favor da mulher, coisas fluindo, barará, bururu. Nesse sentido aqui, gente, é uma reviravolta. São pouquíssimos dias, algo bem efêmero, mas que pode trazer alguma mudança significativa. Então, temos a entrada da Vênus no signo de Gêmeos aqui no dia 24 de abril. E no dia seguinte, nós temos também a entrada do Urano no signo de Gêmeos. Finalmente, pessoal, finalmente! Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o trânsito de Urano pelas casas astrológicas. Se vocês me verem por aí fazendo um vídeo muito parecido, só que com o título Previsões para Ascendente, não estranhem, tá? Não estranhem. Então não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações, se inscrever. Aproveita o outro vídeo também, não tem problema nenhum. É que eu ainda fico meio perdida de fazer, por ascendente.
Eu sou das antigas, eu olho a casa, porque às vezes o ascendente tá aqui, mas, por exemplo, a gente vê que o Urano, mesmo seu ascendente sendo no signo de Capricórnio, ele não vai estar transitando exatamente pela casa 6, ele ainda tá na casa 5. E no meio da casa 5 não quer dizer muita coisa, mas depende dos aspectos que ele tá fazendo no teu mapa. Mas se o pessoal gosta disso e tá ajudando as pessoas a conhecer melhor a astrologia, a entender melhor a astrologia, vamos ver o que eu posso fazer por vocês, né? Sempre com aquele disclaimer que o pessoal adora. Provavelmente eu vou refazer o de Netuno também, então... Ai, paciência, né? Vamos ver. Então, a entrada do Urano em Gêmeos definitivamente agora, aqui dia 25 de abril de 2026. E eu já falo dessa entrada do Urano em Gêmeos, gente, há muito tempo. E é importante porque esse ano vai tocar, assim, principalmente, esse Urano no Plutão, em Trígono, e também no Netuno, que vai fazer sexto, né, com um, sexto com o outro, mais para julho desse ano, se eu não me engano. Mas as mudanças todas a gente já vê acontecendo, né? É uma configuração muito semelhante com o que houve em 1942, 43, foi muito semelhante essas configurações aí. Então a gente está vivenciando um período, assim, muito semelhante à década de 40, claro que com outro contexto, mas é muito semelhante. E principalmente nesse quesito de tecnologia, de inteligência artificial, de carro elétrico, enfim, de muita coisa bombando aí nesse sentido tecnológico, e provavelmente ainda tenha mais mudanças ainda, que é aquela coisa que a gente não consegue nem imaginar, sabe? Então provavelmente vai ser por aí. Não só o Urano já tá pegando essa energia, essa vibe de Gêmeos, mas é muito provável que a gente ainda veja durante os próximos anos mais e mais mudanças, porque é um novo ciclo, né? São planetas saindo de um signo, entrando em outro, planetas lentos fazendo essa movimentação. Por isso que é tanta mudança, tanta coisa acontecendo. Muito bem, aqui no dia 26 de abril, o Mercúrio vai começar a chegar pertinho da Éris e do Quirón, dando mais uma cutucadinha ali naquele grau 25, 26, 27. Inclusive, próximo mês a gente tem o Quirón em Touro, então se prepare, você que tem algo no signo de Touro ou qualquer comecinho de signo fixo, que a tendência é que sua saúde seja testada, presta bastante atenção, por favor. E também quem tem o Quirón no começo de signos fixos, como Escorpião, né, ou Leão, ou signo de Aquário, vai ser aspecto de Quirón com Quirón. Alguma tendência, inclinação sua de saúde tende a se repetir durante esse período do próximo mês de maio. Vamos com calma. Voltando aqui, temos a lua cheia, então, no dia 1º de maio, como eu havia comentado com vocês, o Mercúrio tá entre Éris e Quirón aqui nesse momento, que é por isso que eu falei que lá naquela lua nova, para se desaguar aqui nessa lua cheia, a tendência é dar a fala agressiva, uma fala que machuca, que fere, que é muito importante tomar bastante cuidado com o que se diz. Então, a gente fecha agora o mês de abril com alguns disclaimers. Pessoal, o Plutão, no dia 5 de maio, ele vai estacionar aos 5 graus e 30 de Aquário, e ele vai ficar retrógrado até o dia 16 de outubro, onde ele vai voltar até o grau 3 e 4 de Aquário, por onde ele passou em janeiro de 2026. Eu anotei para ficar mais fácil do que ficar clicando, né, até vocês perceberem aquele montaréu de informação aqui, né, na tela. Então, ficou mais óbvio para vocês conseguirem compreender. O que isso quer dizer, gente? Todas aquelas mudanças, transformações e escândalos e situações de mudança econômica, principalmente no âmbito nacional, porque o Brasil tem o Marte a 3 graus do signo de Escorpião, assim como o atual governante também tem, então, alguma situação no decorrer aí até outubro desse ano de 2026. Provavelmente a gente veja alguma situação rolando, principalmente referente a algo que ocorreu em janeiro desse ano. Não sei se vocês lembram de alguma coisa que tenha ocorrido em janeiro. Provavelmente essa notícia volta à tona ou alguma coisa semelhante, alguma coisa parecida. Obviamente, quem tem algo ali do grau 3 de Aquário até o grau 5 de Aquário,
o Plutão tá passando de novo por ali, então ele vai dar mais uma remexida em diversos assuntos. Se pode estar relacionado com poder, com autoridade, com algo no assunto daquela casa específica. Tem vídeo aqui no canal sobre o trânsito Plutão no signo de Aquário pelas casas do seu mapa astrológico. Esse eu acho que eu não coloquei previsões. Eu acho que é a entrada do Plutão em Aquário para os signos mesmo. Eu não lembro que eu coloquei, mas vou tentar deixar vinculado aqui, né, no canto superior direito da tela de vocês, para que vocês consigam assistir esse vídeo. E, gente, o Saturno, ele vai estacionar, como eu havia comentado, no dia 27 de julho, a 14h44 de Áries, ele vai ficar retrógrado até o dia 10 de dezembro, tá? E ele vai voltar até o grau 7,55, por onde ele passou vai passar no dia 20 de abril, tá? Ele vai passar no dia 20 de abril. Então, tudo que ocorreu de Saturno em Áries do dia 20 de abril até o dia 27 de julho será revisto até o dia 10 de dezembro. E para a gente fechar, o Netuno vai estacionar também em julho, mas no dia 6, ao 4 graus e 25 de Áries, e ele vai ficar retrógrado até o dia 13 de dezembro. Ele vai voltar até 1 grau e 36 de Áries, onde ele transitou esse comecinho, né, do signo de Áries, no dia 14 de março. Então foi uns dias atrás de que eu tô gravando esse vídeo, né? Uns 10 dias atrás de quando eu tô gravando esse vídeo. Então tudo que ocorreu tende a ser repetido. De começo, meados ali de março até o mês de julho. Vai ser repetido até o mês de dezembro, nesse sentido de Netuno. E o Netuno deixa tudo turvo, confuso, um sentimento ali de desestruturação. Pode ser que a gente veja também mais alguma coisa relacionada ao caso ali do ex-governante nacional, embora não pegue mais grau exato, porque o sol dele é bem a 0 de Áries, então realmente não volta mais, pelo menos isso. Mas pode ser que tenha algum resquício aí, tá bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para análises específicas do seu caso, meu contato está na descrição aqui do vídeo. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal, comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Se você quer aprender astrologia, tem mais informações aqui na descrição do vídeo. Me sigam pelas outras redes sociais, é só procurar a Orientação do Alto. Ou tem link também para outras redes na descrição aqui do canal, tá? Então tem os links ali, vocês podem clicar, que vai direcionar vocês. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!